quantos homens a minha noiva se relacionou no passado? Mais de 100. Cancelo a data ou não? Cara, não importa com quantas pessoas a sua noiva se relacionou no passado. Não é sobre isso. E sim você deixar bem claro que você será o último, o doador da vida por ela e exemplo. E aí, tem peito pra isso? Sabe por quê? O que acontece hoje em dia é que homens com um passado impuro, quando se tornam cristãos, exigem uma mulher com um passado puro. E o evangelho, ele é tão maravilhoso que ele não é sobre recrutar pessoas perfeitas, não. Ele é sobre estender a mão para o arrependimento, perdão e recomeço. Você só vai conseguir ser um homem pleno se você aprender com Deus. A palavra é tão maravilhosa que ela diz o seguinte: ninguém odeia o seu próprio corpo, e sim alimenta e cuida dele como Cristo cuidou da igreja. Efésios 5:25. Olha que lindo isso. E aí vocês serão uma só carne. É sobre isso. Já me segue. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu espero que os senhores estejam muito bem. Então eu exibi para vocês agora aqui no início do vídeo 3 postagens, né? Na verdade, um vídeo e 2 postagens. A primeira de um cara que provavelmente é um gado e não sabe, porque na cabecinha dele, se o sujeito é casado, meu Deus, né, já é um gado, etc, etc. Ou seja, o sujeito que tem um pensamento massificado. A segunda, o sujeito que também pensa ali dentro de uma ideia massificada. Enfim, eu tô usando a expressão gado aqui, mas eu vou usar a expressão então gadoso, tá? O pensamento gadoso, que eu acho que é um pouco mais leve. E veja, eu nem conheço aquele cara que fez o vídeo, mas ele apresenta uma ideia que parte de pressupostos de pensamento massificado, inclusive sobre o evangelho. E por fim, apresentei uma postagem de alguém que resolveu se expressar e foi cancelado, né? Ou se autocancelou, enfim, não dá pra saber essa altura. Provavelmente convidaram o cara a se retirar do cargo de CEO porque ele fez uma observação óbvia, que ele jamais se relacionaria com uma mulher que fosse CEO de uma empresa. Mas isso é tão elementar. Eu acredito que qualquer homem que tenha ali um projeto de família minimamente voltado dentro para aquilo que é uma essência em geral de um projeto de família, jamais se relacionaria com uma mulher que ia ter que se dedicar quase que exclusivamente ao trabalho dela, né? Isso para mim é muito óbvio. Mas o cara falou, foi querer ser autêntico, foi cancelado. E esse é um ponto fundamental que eu quero discutir aqui nesse vídeo, num nível um pouco mais filosófico. Como sempre, eu sei que vai ter gado conservador me criticando, gadoso da Red Pill me criticando, porque, enfim, nesse canal aqui eu tenho apanhado desde o início dele de feminista, de conservador, de ateu, de religioso, e também tenho apanhado de pessoas, enfim, das mais diversas linhas de pensamento. E por que isso, meu jovem? Tá? Por que eu não me importo muito com isso e o meu objetivo aqui é ajudar quem realmente tem que ser ajudado? Quando você se dispõe a ser uma pessoa autêntica, a buscar a sua individualidade, a buscar o desenvolvimento da sua personalidade, para usar uma linguagem junguiana, você fatalmente vai colidir com diversos grupos. Inevitavelmente você vai acabar colidindo com o pensamento de diversos grupos, porque você não vai se enquadrar perfeitamente em grupo nenhum. Isso é muito óbvio. Tem um livro aqui que eu já recomendei várias vezes no canal, vou recomendar novamente. O Único e Sua Propriedade, do Max Stirner. Ah, Duarte, mas o Stirner era não sei o que. Meu amigo, leia o livro, retenha o que for bom e dispense o resto. Então vejam, o preço que nós pagamos pela autenticidade é jamais se identificar cabalmente com grupo nenhum. E todo grupo social, seja ele qual for, vai produzir pensamento massificado. Como eu acabei de falar, tem pensamento gadoso nos conservadores e tem pensamento gadoso também no pessoal Red Pill e etc. Você que é um homem e quer de fato se destacar da massa, e aqui eu tô falando homem no sentido genérico, meu amigo, se prepare para as consequências disso. Nós vivemos em um mundo em que a individualidade e a autenticidade nunca foi bem vista. Tem uma frase do Oscar Wilde também muito clássica, que eu gosto muito sempre de citar, que é a seguinte, é mais ou menos o seguinte: para ser popular é necessário ser medíocre, porque se você não for medíocre, você acaba se destacando, e isso incomoda as pessoas. Então é mais ou menos isso que diz a frase dele, eu não vou saber exatamente, dei uma de chapulinha aqui, mas a ideia é essa. Quando eu aqui no canal falo de individualidade, sobre a importância, né, de nós decidirmos a nossa vida nessa linha, todas as pessoas que têm um pensamento massificado vão ficar irritadas, vão me criticar. Então, como eu botei lá o exemplo do gadoso que veio comentar a respeito da minha aliança. Ai, você é casado, então
Ou seja, o sujeito é tão gado que ele já parte do pressuposto de que qualquer situação que não se enquadre dentro da cosmovisão limitante dele torna a pessoa um determinado tipo de sujeito. Da mesma forma, o cara lá que tá falando, né, do ponto de vista religioso, para que você ignore o passado da mulher, porque isso não tem problema nenhum. Meu amigo, como regra geral, o passado de uma mulher vai influenciar diretamente os tipos e a qualidade de relacionamento que ela vai ter. Isso é um fato. Agora, dentro de um pensamento massivo religioso, você às vezes vai interpretar, inclusive, o evangelho dentro de uma perspectiva massiva. Vejam, por exemplo, o caso de Davi. Quando Davi fez o que fez lá com Batseba, ele teve um filho com ela, orou, jejuou, buscou realmente o eterno para que aquela criança não morresse e não adiantou, a criança morreu. Ou seja, os nossos pecados têm consequências. Eu não estou dizendo que uma mulher que teve um passado obscuro não possa realmente se converter e ter uma experiência genuína de techuvá. Não estou dizendo isso. Agora, ficam as consequências, inevitavelmente. Agora, quando eu tenho um pensamento meio massificado, um pensamento que não consegue enxergar concretamente as individualidades da situação, eu vou sempre repetir um mesmo padrão e empurrar um monte de gente para o buraco. Então veja, esse tal de Thales Gomes aí, que eu nem conhecia que era o sujeito, foi emitir uma opinião básica, como eu falei, elementar, na minha opinião, concordo 100% com ele, mas pagou um alto preço por isso. E, gente, tem que estar preparado para isso. Quando você decide que não vai ser gado, é isso que você acaba tendo que lidar. A minha recomendação é sempre busque a sua decisão individual. Seja qual for o caminho que você vai buscar. Isso foi uma das coisas que eu aprendi logo cedo na minha vida. Sabe por quê? Muitas vezes você vai acreditar que você tem o apoio de um determinado grupo de pessoas que supostamente pensam como você, mas na hora que vier o primeiro problema, na hora que vier o primeiro desafio, essas pessoas pulam fora. Então liberte-se de pensamento de gado. Seja lá o que você queira fazer com a sua vida, meu filho, faça por você. Seja uma pessoa autêntica. Porque depois, se você te for bem sucedido, o mérito é seu. E se você não for bem sucedido, você é o único responsável. Você não vai ter por que ficar empurrando a culpa para ninguém, se lamentando. Ah, mas fulano falou que eu devia agir assim, Beltrano falou que eu devia agir assim. Meu filho, haja de acordo com aquilo que for o mais razoável, aquilo que for o mais claro para você, de acordo com os seus valores, com os seus princípios. Mas para desenvolver isso, você precisa ser o quê? Um indivíduo, alguém que saia da massa, alguém que desenvolva a sua individualidade. Aliás, um princípio básico, por exemplo, da psicanálise junguiana é exatamente o quê? Desenvolver a própria individualidade. E aí vai chegar num ponto, meu filho, que se prepare. Tu vai apanhar de todo mundo, porque as pessoas acabam tendo sempre limitada a existência delas ou o pensamento dela a um determinado grupo. Elas não conseguem chegar naquele ponto que o Descartes nos recomendava, né? O Descartes dizia o seguinte: penso, logo existo. Com esse tipo de ideia, o Descartes negou a existência de muita gente, principalmente do pessoal gadoso, que só consegue dar as mesmas respostas clichês a qualquer situação, sem saber enxergar qualquer caso concreto. Então, meu amigo, entenda uma coisa, não é porque você pertence a um grupo A ou a um grupo B que você não é gado. Você pode ser gado em todos os segmentos. Já falei, tem gente que é religiosa e é gado, tem gente que é ateu e é gado, tem gente que é feminista e é gado, tem gente que é conservador e é gado, tem gente que tá aqui na androsfera e é gado, tem gente que tá lá do lado dos feministas e é gado. Ser gado é isso, é ter um pensamento massificado, é ter um pensamento que não reflete sobre a individualidade e a concretude da vida. Isso significa que não existam princípios gerais, ideias gerais que devam nos orientar, nos nortear? Claro que não. Mas significa que um indivíduo ele tem plena consciência do seu papel, como diria lá o Stirner nesse livro que eu recomendo para vocês, eu sou a causa de mim mesmo. Leia lá o livro que você vai entender isso. Então tem gente que acaba se tornando escravo de diversas causas fantasmas na sua vida. Isso é muito triste, cara. Isso é uma experiência que me desculpa. É uma experiência lamentável. E eu prefiro realmente ser criticado por todo mundo aqui do que realmente me vender e me corromper para ser aceito por um pensamento de massa qualquer. Agora, como eu falei, tem um preço a ser pago, né? E o tal do Thales Gomes aí acabou pagando, ainda mais em um momento como esse que nós vivemos, que as pessoas realmente estão com o seu pensamento bilateralizado, estão pensando num sistema binário, né? Ou você está de um lado, ou você está do outro. Enfim, as pessoas não conseguem enxergar as nuances da existência. Então, tem um vídeo antigo aqui no canal no qual eu convido as pessoas a se tornarem realmente a ovelha negra. E quem é a ovelha negra? É aquela que destoa do bando. Infelizmente, é isso. É aquela que não vai ter aquele pensamento ali o tempo todo. Então, por exemplo, nesse canal, eu jamais vou dizer para um cara: ah, não, se você se envolver, se você se casar, você é gado. Nunca vou dizer isso.
O que eu faço aqui e tenho feito ao longo dos anos? Tenho dito sobre os perigos e os problemas de você ter um envolvimento hoje em dia diante de um sistema jurídico cada vez mais misândrico, uma sociedade que é misândrica, e aí, meu amigo, você calcula, você faz o cálculo dos seus riscos e decide se quer se envolver ou não. Da mesma forma que eu jamais vou criticar um cara que, diante desse cenário, decida ficar solteiro, porque eu acho, não é mais convidativo para mim que eu me envolva. Eu não vou dizer que isso é um homem fraco, é um homem, enfim, reprimido, é um homem desiludido, é um red não sei o quê. Não, não vou. Vou respeitar a decisão do cara. É uma decisão individual, é uma decisão consciente, é uma decisão de um indivíduo que pensa e, portanto, existe nos dizeres cartesianos. Vai ter minha resposta, vai ter meu respeito. Agora, se a gente estiver falando aqui de um indivíduo que só consegue pensar coletivamente, só consegue pensar de forma massificada, me desculpe, jovem. Para mim, você é o exemplo de gado, você é o exemplo de massa, você é o exemplo de um indivíduo que não consegue ter um raciocínio minimamente individual. Você simplesmente pensa como um grupo qualquer e é gado. É isso, goste você ou não, porque como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Que o Eterno nos dê individualidade.